E aí pessoal, de volta aqui com mais um vídeo. Para quem é novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Nascimento e se você está conhecendo meu trabalho pela primeira vez, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar as notificações porque a partir de agora eu vou estar postando um vídeo toda semana. Bom, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a desenvolver esses botões aqui, um menu lateral, mas o objetivo é ensinar vocês a desenvolver esses botões aqui com cantos arredondados, cores em gradiente, e esses efeitos aqui, conforme vocês podem ver. Também tem uma sombra ali atrás do botão. E também tem esse efeito aqui do clique, tá? Então eu clico e aí ele tem um rebaixo ali, uma espécie de efeito. Como se eu estivesse empurrando o botão contra o formulário. Tá? Então esse efeito aqui ficou bem bacana. E eu vou estar ensinando vocês a como desenvolver. Vocês vão ver que é bem fácil. E no final dessa aula vocês vão conseguir customizar os próprios botões de vocês, ou seja, vocês vão conseguir fazer de outras formas, de outras maneiras, utilizando o mesmo método que eu vou estar usando aqui, tá? E no vídeo de hoje a gente vai ter uma parte também teórica, a gente vai estar falando sobre módulos de classe e arrays, e como combinar esses dois conhecimentos aí para trabalhar juntos. Então vocês vão ver que o desempenho vai lá para o topo, então... inclusive, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, vocês podem estar deixando aí nos comentários, tá? Bom, então, lembra de compartilhar isso aqui com outras pessoas e não esquece de deixar o like aí, tá, pessoal? Porque é isso que reforça o nosso trabalho aqui, beleza? Então, é uma troca justa. Eu trago aqui trabalho para vocês e vocês me dão esse retorno daí, tá? Em forma de like, comentários e compartilhamentos também, beleza? Então, bora lá para o que realmente interessa. Bom pessoal, então vamos começar aqui abrindo o nosso Excel, criar uma nova pasta de trabalho em branco, em seguida vamos salvar esse arquivo, selecionamos então a pasta desejada, vamos atribuir aqui um nome menu lateral para essa pasta de trabalho, selecionamos o tipo, nesse caso nós queremos uma pasta habilitada para macro, selecionamos esse formato sempre que nós quisermos códigos rodando ali dentro do nosso projeto. Vamos salvar e perceba que fica aqui o nome do nosso arquivo, da nossa pasta de trabalho. Em seguida nós precisamos acessar um ambiente VBA, então clique aqui desenvolvedor Visual Basic, ok? Ou utilize o atalho Alt F11. Bom, então vamos aqui criar um formulário para esse nosso projeto. Redimensionamos ele aqui para o tamanho desejado. Vamos dar um nome aqui de cadastro de produtos, é só um exemplo, tá? E o nome produtos. Então a caption é cadastro de produtos e o nome é produtos. Em seguida nós criamos aqui um módulo de classe e atribuímos um nome a essa classe e vamos colocar aqui BT personalizado, para indicar que é um botão personalizado que nós vamos estar criando. Beleza? Em seguida nós vamos criar aqui o nosso módulo e vamos dar um nome aqui de tirar efeitos, ok? Bom, então é isso. Até o momento nós já criamos aqui o nosso formulário, que é onde nós vamos estar desenvolvendo o nosso menu lateral, juntamente com os botões que nós vamos estar desenvolvendo. Criamos aqui um módulo de classe, e aqui é importante a gente falar um pouco sobre módulo de classe. Esse módulo de classe ele vai estar interagindo com cada um dos nossos controles que nós vamos ter lá dentro do nosso formulário. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o módulo de classe. O que é o módulo de classe? De forma resumida, o módulo de classe é um tipo especial de módulo, porém que pode ser personalizado. Ou seja, aqui dentro nós conseguimos criar objetos e atribuir propriedades e métodos a esses objetos criados. E é essa a principal diferença entre módulo de classe e módulo. Dentro de um módulo de classe nós conseguimos criar objetos, instanciar objetos. Dentro do formulário nós não conseguimos fazer isso. Bom, e quando eu devo utilizar um módulo de classe? O motivo principal é quando eu quero replicar o meu código. Então vou te explicar melhor. Aqui nós temos os nossos formulários. Aqui nós temos nossos botões, que são os controles, e nós teremos aqui então dois eventos, o mouse move para essa coluna de botões, o mouse down para essa segunda, e novamente o mouse move para essa terceira coluna de botões. No total aqui nós teríamos que criar 6 eventos mouse move e mouse down para cada um desses botões. Somando tudo isso aqui nós teríamos 18 eventos, isso para um único controle, para um único formulário, perdão.
Agora imagine se você tem aqui vários formulários e você quer criar esses mesmos efeitos de botões para cada um desses formulários. Aí se torna inviável você estar fazendo individualmente. É aí que entra o uso do módulo de classe, porque dentro lá do módulo de classe eu consigo criar um objeto, como eu acabei de falar, um objeto do tipo label, e com esse, fazendo uso desse objeto, nós vamos criar o mouse move e o mouse down uma única vez. E quando nós fizermos isso, nós aí podemos replicar tudo isso para cada um dos nossos formulários. Então, ao invés de eu criar aqui vários centenas eventos diferentes para cada formulário, eu crio uma única vez. E isso facilita até na manutenção. Se eu tiver que atualizar esse código, eu faço ele também de forma bem rápida, uma única vez. E aí eu consigo levar essa atualização para todos os meus formulários. Esse mesmo módulo também eu posso exportar ele depois e utilizar também em outras aplicações. Então, olha só o ganho de tempo que vocês têm. Vocês desenvolvem isso uma única vez e depois vocês exportam e façam a importação em outras aplicações que vocês vão estar utilizando. E por último aqui nós vamos estar criando um módulo. Esse módulo é simplesmente para a gente estar limpando os nossos efeitos. Porque, tome como exemplo aqui. Aqui nós temos os efeitos que serão criados. Então, utilizando o módulo de classe, eu vou conseguir ter esses efeitos que irão acontecer aqui dentro do meu formulário. Só que eu não quero que esses efeitos aconteçam dessa forma. Eu quero que eles sejam renovados a cada ciclo. Então, é aí que eu vou estar fazendo uso de um módulo ali. E ali dentro eu vou criar um código bem simples que vai justamente ser responsável por limpar os efeitos do código dos eventos que foram criados. Então, os eventos que foram criados ali dentro do mouse move e mouse down, eles serão destruídos, eu diria assim, por esse módulo que nós temos ali. Tá? Então, ele vai fazer o inverso. No módulo de classe eu vou criar os eventos e dentro lá do módulo eu vou criar um códigozinho que vai fazer limpar esses eventos que inicialmente foram criados. Tá? Então, resumidamente, seria isso. Então, vamos lá para a parte prática agora. Vamos começar aqui declarando uma variável com o nome btclasse da nossa biblioteca MSForms do tipo label, tá? Então esse aqui seria um objeto do tipo label, tá? msforms.label. E essa nossa variável, como ela vai fazer parte ali do nosso formulário, como se fosse um controle mesmo, então nós precisamos escrever aqui o if events, porque nós precisamos instanciar essa variável aqui lá dentro do nosso formulário, tá? Então nós precisamos usar esse termo aqui, o if events, beleza? Bom, nós podemos então vir aqui no nosso formulário e criar aqui os controles. Então será do tipo label, tá? Então vou tirar aqui uma cópia desse cara aqui e uma terceira cópia também, tá? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo. Vamos estar usando esses 3 botões. Podemos aqui, sei lá, vou deixar o mesmo nome aqui para os 3, tá? Não tem problema. Mudar aqui a cor, colocar pode ser um vermelho. Aqui eu vou colocar branco. Mudar aqui a fonte, eu vou só colocar negrito e colocar a fonte 10 aqui. Por enquanto deixa dessa forma aqui, tá? Então esses aqui são os nossos 3 controles, nossos 3 botões. Bom, então vamos entrar aqui do evento, vamos selecionar aqui o evento mouse move e o mouse down, tá? Então são esses 2 eventos aqui que nós vamos trabalhar. Só que, como eu falei, nós vamos querer replicar esse código, então nós vamos trazer esses eventos aqui para dentro do nossa classe. E aqui é o nome das labels que nós temos lá dentro do formulário, né? Então, isso aqui nós precisamos apagar, no lugar deles nós vamos colocar aqui o nosso btclasse, que nós poderemos replicar, né, tudo isso aqui. Então, aqui dentro nós podemos já criar a nossa rotina. Então eu vou colocar aqui com o controle forms, o nosso formulário selecionado. Nós vamos escrever aqui controles, o nome da nossa classe, né, que foi criada, .name, para ele pegar exatamente ali a identidade do nosso controle. E aqui eu posso dizer que ele vai se tornar invisível. Então no momento que nós formos realizar esse evento lá dentro do nosso formulário, o controle em si ele vai estar invisível. Então aqui dentro do formulário, por exemplo,
nós já podemos conectar o nossa classe, tá? Então vou dimensionar aqui um array, será do tipo BT personalizado, que é o nome da nossa classe, tá? E esse array aqui, nós podemos chamar de vetor, tá? Porque ele é um array unidimensional, tá? Então, unidimensional nós chamamos de vetor. Se ele fosse um bidimensional, nós daremos o nome de matriz. Beleza? Então, um vetor na verdade é uma matriz, só que por ser unidimensional ele recebe um nome especial, né? Que seria vetor. E aqui dentro, ó, tá vazio ainda porque eu não sei qual será a dimensão dele ali, quantos valores ele vai receber, na verdade. Então, por enquanto eu vou deixar ele vazio mesmo aqui, tá? Não tem problema, depois nós vamos mudar esse tamanho dele aqui, lá dentro do evento initialize no nosso formulário, tá? Então, vou voltar aqui, vou dar um duplo clique e vou mudar aqui o evento para initialize. E aqui dentro eu vou dimensionar duas variáveis, a primeira vai ser, eu vou dar o nome aqui de btform, do tipo objeto. Então isso aqui seria o botão do nosso formulário, tá? Aqui pode ser uma label, por exemplo, tá? Então ele vai referenciar aqui todos os objetos do meu formulário. E aqui conta do tipo integ é só para depois eu poder expandir, fazer utilizar uma variável ali inteira, tá? Para atribuir a cada um dos meus objetos, tá? Isso aqui vai ficar dentro de uma estrutura de repetição. Primeiro aqui, ó, eu vou copiar, eu vou redimensionar o meu vetor lá em cima, tá? Então, ficou vermelho aqui porque ele está vazio. Como eu estou redimensionando, ele não pode ter o mesmo valor que o anterior, né? Ele não pode ser vazio. Então, aqui dentro do nosso vetor, nós podemos dar o tamanho, atribuir aqui o tamanho, né, do nosso vetor. Então, ele vai de 1 até o número de controles que eu tenho ali dentro, tá? Então, eu não sei quantos controles eu vou ter, então por isso eu vou pedir para ele contabilizar quantos controles eu tenho ali dentro. Então, ele vai fazer a contagem e esse aqui vai ser o tamanho do nosso vetor. Bom, ok, então, aqui eu vou criar uma estrutura de repetição, então eu vou dizer que para cada objeto ali dentro do meu formulário, então ele vai fazer aqui essa estrutura de repetição. Aqui dentro, então, vamos consumir o nosso evento. Então, aqui nós vamos... Aqui é o tamanho, né, do nosso vetor. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui ele vai contabilizar todos os controles, né? Então, eu preciso ser mais preciso. Eu vou pedir para ele... então, aqui eu vou criar uma condição. Eu vou pedir para ele pegar ali somente os controles de tipo label. Então, eu vou dizer aqui se... Deixa eu mudar aqui, tá errado. Se o controle for do tipo label, aí sim ele vai aplicar aqui o nosso evento. Então, aqui eu estou instanciando, tá? Estou inicializando a minha classe que foi criada aqui, beleza? Então, uma vez iniciada a nossa classe, fazendo uso aqui do array, né, do nosso vetor, nós podemos agora atribuir isso ao nosso evento que foi criado lá, para o nosso botão do tipo label também, tá? Então aqui eu vou estar atribuindo essa sentença. Então eu estou dizendo aqui eu estou inicializando e aqui eu estou especificando, né, qual evento, a qual botão que eu estou me referindo ali dentro da minha classe, beleza? Então ele vai ser igualado aqui ao meu objeto do meu formulário. Tá? Então ele vai pegar exatamente o evento do objeto que foi criado lá dentro da minha classe. Só que aqui, ó, como eu estou dentro de uma estrutura de repetição, esse conta ele vai fazer somente uma única vez. Porque essa variável que eu criei aqui do tipo conta, ela não está seguindo a ordem da minha estrutura de repetição. Então eu preciso atribuir aqui mais um. Tá? Então vou escrever aqui conta igual a conta mais um. Beleza? E assim ele vai rodar ali por todos os controles dentro do meu formulário. Tá? Bom, e aqui embaixo eu preciso destruir, né, o meu objeto que foi criado. Então eu vou escrever aqui btform igual a nada, tá? Então ele vai destruir o meu objeto. E aqui eu vou redimensionar novamente o meu vetor. Eu preciso fazer isso, tá? Só que aqui eu preciso escrever preserve. Preserve ele vai
vai manter os valores que foram gerados anteriormente, tá? Se eu não fizer isso aqui, então ele vai apagar, excluir ali o meu... os valores que foram gerados. Porque aqui, ó, eu estou redimensionando, só que ele também exclui os valores que foram gerados anteriormente. Eu não quero que isso aqui aconteça. Então aqui eu escrevo preserve, então ele vai manter, ele vai redimensionar o vetor e vai manter os valores que foram gerados anteriormente. Beleza? Bom, então vai ficar dessa forma. Então vamos iniciar aqui. Clicando vai, mas o mouse move não foi. Deixa eu verificar aqui por quê. É porque eu estou aqui dentro do... Pera lá. Deixa eu ver aqui de novo. Clico. Clicando ele vai, passando o mouse ele não está indo. É porque eu estou dentro do mouse down, né? Então eu inverti aqui na verdade. Eu não tenho nada ali dentro do mouse move. Então deixa eu recortar aqui esse código e copiar, aliás, eu vou copiar e colar ele aqui. E aqui eu vou criar um outro evento, eu vou colocar aqui o backcolor dele como sendo preto, tá? Então bora testar agora o mouse move, ó. Agora sim está funcionando, tá? Então vou voltar aqui, posso também colocar aqui, atribuir um for color também, então deixa eu apagar aqui. Então vou mudar o nome da cor, mudar a cor na verdade da minha label, da minha caption. Então vou colocar aqui amarelo, então bora ver. Tá, então agora o fundo fica preto e a caption fica amarela, tá? O texto ali do meu controle label. Bom, então funcionou. Então vou criar aqui, ó, opa, não, esse é um botão. Vou criar aqui algumas text box, porque dentro de um formulário às vezes você tem aqui várias text box, né, common box, e o controle label ele também é muito utilizado para se relacionar ali à descrição, né, das minhas caixas de texto. Então aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui a descrição. Tá, então vocês estão habituados a ver isso aqui. Então o controle label também ele é muito utilizado dessa forma aqui, ó, para descrever o tipo de entrada que eu vou ter ali no meu texto. Só que olha aqui, ó, tá sendo aplicado a tudo, tá? Porque todos esses controles são do tipo label, então eu filtrei lá o meu código, tá? Então eu preciso criar uma condição para que isso aqui não aconteça, tá? Então deixa eu só reposicionar aqui esses caras. Beleza? Então esses controles aqui, eu poderia usar uma tag aqui, ou eu posso usar um termo comum para me referir a esses controles. Então se eu escrever aqui, por exemplo, BT, e fazer a mesma coisa, pegar esse BT aqui e jogar para esses outros controles. Ó, agora eu tenho um termo em comum, tá, que eu posso estar trabalhando ali. Deixa eu só trazer aqui esse mouse move para cima, que eu estou acostumado a trabalhar com ele mais aqui. E aqui eu vou criar uma condição. Ó. Se o lado direito do meu controle, o nome, né, do meu controle, ali os dois caracteres do lado direito foi igual a BT, então ele vai criar aqui, ele vai executar esse código. Tá? Então eu estou especificando, eu estou fazendo um filtro aqui agora, não a todos os controles labels, mas apenas aqueles que tem esse termo aqui, BT, tá? Ou seja, o caractere do lado direito ali. Ele vai executar exatamente esse código aqui. Então, isso aqui nós podemos testar, bora ver aqui. Tá. Então aqui eles têm BT no final, então bora testar. Ó. Viu? Então não está mais sendo aplicado a todos os controles labels, apenas a alguns. Porque lá dentro da minha classe agora eu fiz um filtro. Então eu separei os meus controles aqui. Então mesmo eles sendo do mesmo tipo, eles têm uma condição ali que é uma condição que vai ser aplicada somente a esses controles. E não a todos, né? E são esses controles que eu posso estar utilizando ali para criar o meu menu, né? Então são eventos que vão servir somente a esses controles aqui. Tá? Ok, então deixa eu voltar aqui, vamos criar então o design aqui que nós queremos para o nosso botão. Eu vou inserir aqui uma forma desse tipo aqui, e aqui nós podemos controlar as dimensões. Então eu vou colocar aqui 1.25 e aqui eu vou colocar 5.48. Vou tirar aqui o contorno e vou colocar uma cor. Vou vir aqui com o botão direito e formatar, e aqui em preenchimento eu vou selecionar gradiente e vou, deixa eu arrastar aqui, eu vou colocar aqui essa cor e aqui um azul escuro, tá? Eu posso também mudar o ângulo aqui, ó, vocês ficam à vontade.
Eu só vou dar o caminho aqui, o norte para vocês, depois vocês vão saber como fazer, tá? O bacana disso aqui é que você tem o trabalho de fazer uma única vez. E aqui eu vou selecionar um fundo, quem assistiu o último vídeo sabe, né? Eu vou colocar um fundo, um pano de fundo ali, que é justamente para o VBA interpretar que eu estou usando um pano de fundo, e ele vai deixar esse meu controle invisível, ou aliás, transparente. E eu posso usar dentro de qualquer formulário, tá? Sem precisar estar criando aí uma cor de fundo. Então vou inserir aqui alguns ícones, vou selecionar aqui, sei lá, qualquer um. Nem vou precisar usar todos, tá? Mas deixa eu adicionar aqui. Vou pegar esse outro aqui. Então eu vou mudar a cor dele aqui, vou colocar um, sei lá, um branco aqui. Eu sempre faço isso aqui, ó, eu recorto aqui o tamanho. Vocês não precisam fazer isso aqui toda vez, tá? É só quando ficar bordas ali do lado de fora. Nesse caso aqui nem precisava, mas eu tô fazendo porque se acontecer com vocês, vocês sabem que é porque eu fiz isso aqui, ó. Beleza? Então não tem nenhuma borda ali passando para fora da minha forma. Então eu vou colocar branco aqui. E uma vez que vocês fazem isso aqui, vocês podem estar aqui, ó, agrupando. E pronto, o resto dos controles que você for criar vai ser cópia desses caras aqui. E o que vai mudar vai ser as cores. Se precisar, né, não precisaria mudar as cores, porque para o menu seria uma cor só. Mas aí seria interessante pelo menos você separar os controles que estão ali estáticos, né, daqueles que vão estar sendo mudados. Então, eu posso vir aqui em Picture e colar. Perceba que não ficou ali bem posicionado, é só vocês aumentarem aqui o tamanho, tire aqui o fundo da label, tá? Então, colocar transparente. E lembre de deixar a forma livre ali dentro para não ficar distorcida. Vou tirar aqui mais uma cópia desse cara, porque nós vamos ter 3 efeitos lá, né? Um botão colorido, então vou colar o outro aqui. E aqui eu vou ter mais um. Esse daqui tem um efeito ali, né? Para dar a ideia de que eu estou clicando em cima dele. Então coloco uma cópia aqui, uma borda, aliás, uma sombra, tá? Do tipo interna. Reduzo o tamanho ali para dar a ideia de que eu estou mudando o tamanho do meu ícone. E no final vai ficar dessa forma aqui, tá? Então nós temos aqui os 3 controles. Aqui a posição é importante vocês mudarem aqui, porque eu quero que o texto também seja exibido. Então eu vou selecionar aqui, ó, no centro, tá? Então o texto passa a ser exibido ali. Então esse controle aqui ele é perfeito para trabalhar como um botão, porque ele tem toda essa personalização, tá? Ok, então aqui nós precisamos mudar esse nome, tá? Eu vou colar o mesmo nome e vou colocar o número 2 ali no final. E aqui 3, ó. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso, tá? Então esses 3 controles têm o mesmo nome, o que muda é o termo final deles ali. Então um não tem nada, o outro tem 1 e o outro tem 2 e o outro tem 3. Tá? Então vai ficar dessa forma. Beleza, então. Então aqui eu posso mudar, vou deixar branco aqui. Vou voltar e substituir aqui dentro. Aqui também. E ali também. É importante o fundo estar relacionado com o formulário. Tá? Então ficou assim dessa forma. Os outros não estão mais aparecendo, tá? Porque eu ocultei eles, tá? Então eles estão ocultos. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... vou colocar aqui visible igual a false. Então esse botão ele vai se tornar invisível. Agora não vai mais aparecer. E eu vou repetir a mesma coisa para cá. Então, visible igual a false. Só que aqui, na verdade, é true. E aqui eu vou dizer o seguinte. Aqui eu vou concatenar o número 2, tá? Porque o primeiro controle ele vai ser invisível e o segundo vai se tornar visível. Tá? Então, basicamente é isso que eu vou estar fazendo aqui. Ó. Então, vou executar. Opa, escrevi errado aqui, tá? Visible. Agora sim. Então, o que vai acontecer? Esse botão, ó, ele é ocultado e o outro é mostrado. É basicamente isso que acontece aqui. Só que agora eu quero que ele pegue as mesmas coordenadas. Então, aqui embaixo eu vou simplesmente repetir isso aqui. E vou dizer que a dimensão lateral dele, ou seja, o lado esquerdo dele, vai ser igual a do meu controle inicial, tá? Então, a primeira fileira de controle lá.
Então eu só repito aqui o código btclasse.name e igual a left, ou seja, eles vão se igualar à mesma posição lateral. E o topo também, para que ele pegue exatamente as coordenadas ali. Então, controls btclasse.name ponto topo. Então ele vai pegar as mesmas dimensões. Bora testar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Viram? É isso que vai acontecer. Então, deixa eu voltar aqui. Vou criar aqui mais 2 cópias. Então, 1, 2. Aqui eu vou colocar BT, tá? E aqui BT também. Lembra do termo comum, são botões esses aqui. E aqui eu vou pegar o nome desse e repetir para esse, só que no final eu vou colocar 2 e nesse daqui eu vou colocar 3. A mesma coisa, eu pego o nome desse aqui, replico para o próximo, coloco 2 e replico para o próximo e coloco 3, tá? Então é essa... olha aí, viram? Então posso criar aqui 6, 7, vai ser de forma muito rápida e aí posso replicar a mesma ideia. Só que aqui ó, os efeitos não estão sendo renovados, né? Então, aqui o lado direito, pera lá. Então aqui ó, dentro de, vou criar aqui uma sub dentro do meu módulo, tá? Vou dar o nome aqui de renova efeitos, tá? Deixa eu... renova efeitos. Eu vou simplesmente limpar aqueles efeitos. Então vou dimensionar aqui um controle do tipo control. E aqui eu vou dizer que para cada controle, lá dentro do meu formulário, aqui next, cform, né? Estrutura de repetição. Então aqui dentro eu vou escrever se o tipo do controle for, desse meu controle aqui for igual a label, então fecho condição. Então aqui eu preciso escrever o seguinte, o cform, ele vai ser visible dele vai ser igual a false. Eu preciso especificar aqui, tá do lado direito também, porque eu não quero que isso aqui seja aplicado a todos os controles. A todos os controles labels. Então aqui eu vou especificar que se os caracteres do lado direito for igual a BT, então ele vai se tornar false. E a mesma coisa para o outro controle lá, vai ser false também, só que aqui é 3. Aliás, esse daqui tem um BT2 e preciso fazer a mesma coisa também para o BT3. Seria 3 aqui. Só deixa eu revisar aqui. Aqui é false, aqui é false. Aqui na verdade vai ser true, tá? Porque esse cara aqui ele precisa ser reexibido, que é a primeira fileira, né? Então quando eu limpo os controles, a minha primeira fileira lá tem que ser reexibida. E aqui dentro, ó, eu posso colar a nossa função que foi criada lá. Então, remova efeitos. Então, olha só. Então, antes de executar o evento, ele vai primeiro limpar. Tá? Ele vai primeiro limpar esses efeitos. Olha só. Só que aqui ainda tem um problema, né? Porque ó, quando eu saio, ele permanece ali. Então, preciso limpar também. Eu posso fazer isso aqui dentro do mouse move do formulário. Então, aqui dentro eu colo a função. E pronto. Agora sim. Quando eu sair para o formulário, ele também é renovado. Tá? Então, seria esse aqui o efeito. O que ainda dá para fazer aqui eu quero o clique agora, né? Eu não trabalhei esses botões aqui, ó. O clique desses 3 botões aqui. Então, aqui eu vou ter que dimensionar uma nova variável, porque eu preciso contar o número de caracteres lá. Então, eu vou escrever aqui ncarc igual a... Ou seja, o tamanho, né, daquele controle, ele pega ali, ele conta ali o número de caracteres daquele controle. E aqui eu vou escrever, se o lado direito do nome desse botão, ou seja, os 3 caracteres do lado direito desse meu botão for igual a BT3, então execute o seguinte código. Então eu vou consumir aqui produto.control
btclass.name.visible igual a false. Então a primeira coisa, eu vou limpar o controle ali em questão. E com o formulário selecionado, eu vou subtrair um caractere desse cara, tá? Então vou escrever aqui, ó, -1, tá? O lado esquerdo dele eu vou subtrair -1. Então aqui eu vou colocar visible igual a true e vou trazer esse controle para frente. Então ele vai tomar posição ali à frente de todos os outros. Então se ele estiver no fundo, ele vai vir para frente, tá? Só que aqui também eu preciso criar uma condição que vai trabalhar junto com essa aqui. Então eu vou copiar esse cara, eu vou colar aqui abaixo, dentro do mouse e do mouse down. Então eu copio, colo. Só que aqui eu preciso mudar o seguinte, a primeira coisa aqui que eu preciso fazer, eu preciso limpar essa linha aqui. Então vou limpar, e aqui em vez de 3 é 2. Deixa eu ver o que mais. Isso, aqui depois de produtos, também preciso limpar, tá? E colar aqui dentro. Eu vou colar aqui dentro. E esse cara aqui eu limpo também. E aqui... aqui eu preciso subtrair. Concatenar, na verdade. Concatenar com o valor 3. Coloco aqui visible igual a true. Então é isso aqui que vai acontecer. E aqui eu vou colocar também, vou trazer ele para frente, então eu preciso colocar aqui zorder 0. Tá, então ele vai ser sobreposto a todos os outros. Bom, então esse valor aqui tá ok. E também a posição, né? Vou pegar ali também a posição, que seria essa mesma que eu tenho aqui. Então eu vou simplesmente colar esse cara aqui. Seriam as coordenadas, né? Opa, tirar um ponto aqui. E aqui é a mesma coisa, só que aqui é topo, né? A distância do topo e da esquerda. E tá pronto. Tá pronto, deixa eu só revisar aqui, eu acho que tá 100%. Então, aqui ele vai subtrair -1 e vai tirar esse... É como se estivesse tirando esse 2, tá, pessoal? Subtraindo 1, ele tira o 2 e coloca o 3 no lugar ali, tá? Então ele faz isso para todos aqui, ó. Beleza? Então, em suma, ele tira o 2 e coloca o 3. Ok, então, aqui, né, tá tudo certo. Nós podemos testar agora. Deixa eu ver, subtrair um aqui, aqui. Tá, é isso mesmo. Então, bora testar. Ok, ó, cliquei, tá vendo? Então, ele exibe a imagem 3. Beleza? Só que ele faz isso muito rápido. Então, deixa eu só... Posso ainda diminuir o tamanho aqui, ó. Eu dou a ideia de que ele está também sendo empurrado, ó. Viram? Então, aqui, ó, vocês criam, depois replicam muito rapidamente, beleza? Bom, então tá criado aqui, pessoal. Vocês podem agora criar cópia disso aqui muito rápido. Aqui também vocês podem criar, ó. Muda a cor aqui. Se vocês quiserem usar múltiplas cores, né? Senão, nem é preciso. Então, esse aqui também eu posso copiar. Deixa eu copiar esse cara. Eu posso colar ele aqui, ó. Eu executo. Então, não dá trabalho, né? O trabalho é vocês criarem a classe lá e funcionar, né? Criar esse jogo. E as condições. Depois disso, esse restante aqui é muito rápido, né? E como eu falei, cria uma vez, depois pode usar para qualquer formulário, tá? Então isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Eu vou aumentar aqui o tamanho, porque a borda está meio contorcida ali. Então sempre deixo aqui um tamanho livre, tá? Para ficar... Ó, melhorou ali, tá vendo o canto ali? Agora tá melhor. Imagem perfeita, com uma excelente qualidade. Só o meu vídeo aqui que não é, né? Porque eu mudei a placa de vídeo dele. Então os códigos aí é por isso que eles estão contorcidos, conforme vocês podem ver lá.
Bom, é isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima.